Em que consiste essa pesquisa, verificação de atividade antiviral? Quais são os princípios dela? Se você analisar, né, principalmente pensando em aplicação em plantas, né, que se você fizer varredura em amplas coleções de proteínas, sendo essas proteínas então advindas de um material genético fonte, você poderia reconhecer fragmentos internos, porções internas de proteínas, que quando você retirasse essas porções do contexto em que elas se encontram nas suas proteínas originais, elas pudessem apresentar determinadas atividades biológicas que não são manifestas enquanto parte ainda daquele contexto original. É mais ou menos a mesma observação, é um exemplo que eu sempre uso. Você tem nos seus objetos cotidianos, né? Você tem vários objetos que, se você retirar determinados pedaços deles, eles têm utilidades diferentes daquela para qual aquele objeto é feito. Com proteínas, a ideia é parecida. Você tem, então, uma estrutura, né? Uma estrutura que é uma proteína, e que, se você souber o que você está procurando, a maneira correta de você pensar determinados fragmentos internos de proteína, você consegue retirar pedaços dela que mais tarde você pode sintetizar quimicamente e que podem então ter uma função que não era manifesta naquela proteína original. Então a ideia inicial surgiu na Embrapa, né, como uma forma de você utilizar e você pegar as grandes culturas, como por exemplo cultura de soja, e identificar dentro de um fragmento proteico de soja um segmento que, quando você retirasse daquele contexto original, pudesse te fornecer proteção em relação a determinados patógenos de plantas, né? E aí, se você fizesse a transformação genética dessa planta, a partir desse segmentozinho, você pegou um pedacinho do material genético do próprio organismo, rearranjou e você fez com que isso conferisse resistência. Esse foi o conceito original, que é o conceito de intragenia. Isso eu comecei a trabalhar a partir da influência do meu orientador de doutorado, que é o Carlos Bloch Júnior, e quando eu saí de lá e vim aqui para a UNB, eu passei a aplicar o mesmo conceito agora em saúde humana. Então, a ideia é que, se você pegar agora todas as proteínas, o conjunto de proteína que é produzido por um organismo, e a gente pode partir então de Homo sapiens, e fizer uma varredura utilizando um software que foi gerado, em que ele analisa cada pedacinho de cada uma dessas proteínas, eu posso reconhecer um segmento interno dessa proteína, que, quando eu sintetizar ele como uma parte única, como um ente individual, quando eu retirar do contexto da proteína, aquele segmento vai ter uma atividade biológica desejada. A gente, então, começou com bactérias e, mais tarde, principalmente com o surgimento, né, com a emergência do SARS-CoV-2, a gente começou a pensar nessa possibilidade de você utilizar, então, as próprias proteínas humanas como fonte de material para conferir resistência contra SARS-CoV-2. Esse é um dos ângulos, então, da onde vem o racional de prospecção. Normalmente a prospecção é feita a partir ou de micro-organismos ou outros organismos. Você pega a fauna brasileira, por exemplo, e sai buscando pedaços ou produtos naturais ou genes ou coisas que te interessam e que podem ter uma aplicação tecnológica. A gente partiu da ideia de que no próprio genoma humano você tem, então, potencial que, se você souber utilizar, se você souber tirar do contexto original, você pode agora gerar espécie de fármacos a partir do próprio genoma humano, da informação codificada dentro do genoma humano. Então, essa ideia, que surgiu primariamente para plantas, foi aplicada agora, né, utilizando, então, o próprio genoma humano, que codifica as proteínas, que são o nosso material de fonte, agora como uma forma de busca de novos fragmentos para SARS-CoV-2. O que tem SARS-CoV-2 de interessante nisso? SARS-CoV-2 ele é um vírus emergente e, sendo um vírus emergente, ele apresenta uma membrana, né? A maior parte desses vírus emergentes, ou calcula-se que existe uma quantidade enorme de vírus emergentes, com potencial, então, de cruzar essa barreira e conseguir infectar humanos. E a maior parte deles são esses chamados vírus envelopados, que apresentam essa membrana.
Como a gente trabalhava justamente com esses segmentos de proteínas que têm potencial de ruptura de membrana de bactérias, a gente partiu para a mesma ideia para o SARS-CoV-2, que é você buscar dentro das proteínas humanas segmentos internos, né, porções internas que tenham um potencial de desestabilização desse envelope viral. E aí a ideia é justamente essa, que você consiga, então, desestabilizar e, com isso, levar à morte do vírus. Então, a intenção da pesquisa é criar mesmo uma espécie de proteção para que esse vírus, se ele vier a infectar uma pessoa, que ele venha com a carga menor, não é isso? Antes do vírus se instalar, principalmente por ser um vírus que ele ataca as vias respiratórias, ou ele entra pelas vias aéreas superiores e depois ele desce para o pulmão, né? Você tem, então, uma oportunidade de, a partir de uma aplicação intranasal, que vai ter um tempo de duração ainda indeterminado, mas existe aí uma janela de oportunidade. Uma vez que o vírus já se instalou, é muito difícil que você consiga tratá-lo com qualquer uma dessas estratégias. Mas a ideia, então, é que você gere uma espécie de um spray de aplicação intranasal e que vá conferir, durante algum tempo, uma proteção. Mas tem mais uma coisinha ali que eu acho que vale a pena mencionar. O SARS-CoV-2 ele não é exceção. Tá? A gente ainda está lidando com o SARS-CoV-2, mas a gente tem a previsão de que muitos vírus emergentes ainda vão surgir ao longo das próximas décadas, né? Então, a ideia desse tipo de molécula não é nem ser uma molécula muito específica ou de uma especificidade muito grande para SARS-CoV-2. A ideia desse tipo de molécula é justamente uma molécula de primeiro combate. É uma molécula que, uma vez que surge um novo vírus emergente e que ele seja envelopado, porque a tendência é que, como essas moléculas são desestabilizadoras do envelope viral, e vários desses vírus emergentes são envelopados, a ideia é que eles sirvam como uma primeira linha de combate para a diminuição da carga viral num primeiro contato. Então, não existe, a gente não pode acreditar que esse tipo de droga ela vai conseguir reverter um quadro viral, não é por aí. A ideia é você ter uma espécie de um pan-inibidor, né? É uma molécula que atue de maneira pouco específica contra vários tipos de vírus envelopados e que confira alguma proteção em algum momento durante esses primeiros estágios de contato com as vias aéreas superiores do coronavírus ou de outros vírus envelopados vindouros. Vai funcionar mais como preventiva? Bom, é muito difícil a gente falar, porque assim, a gente ainda está num estágio bem anterior. A gente primeiro está fazendo os testes in vitro. Então, o projeto em si, a gente tem que manter o pé no chão, né? Eu não posso ficar prometendo coisas que eu ainda não tenho como cumprir, mas o projeto em si, o que ele consiste? Ele consiste em descobrir, em você prospectar novos fragmentos internos de proteínas com potencial interação em membrana e testar esses segmentos in vitro. O que é? Simplesmente você pegar uma cultura celular, você pegar, então, o vírus, o SARS-CoV-2, e você ver o quão efetivo eles são, esses segmentos são, no processo ou na inibição do processo infeccioso, né? Então, essa é a primeira parte, só que a gente sabe que existe um longo caminho entre o in vitro, entre você comprovar a eficiência de alguma coisa em uma condição experimental definida e você transferir isso para in vivo. Então, até agora a gente testou, posso falar um pouquinho sobre os resultados, o que a gente tem até agora, né? Mas, assim, projetando isso para o futuro, eu não sei te dizer o quão preventivo isso vai ser, mas eu acredito, e aí eu vou te dizer o que eu acredito, eu não posso definir nada, não posso, né, ser assertivo em relação a isso, mas eu acredito que ele teria uma capacidade preventiva, né, e de diminuição de carga viral, uma vez que ocorra o contato. Né? Só que, como se trata de um tipo de molécula que é degradado naturalmente pelo epitélio pulmonar, você tem, então, um tempo de vida que não é muito longo. Então, você teria que continuamente aplicar.
né, esse tipo de medicamento, ou esse tipo de molécula, né? Além disso, elas podem servir como base para que você crie novas moléculas com outro arcabouço, mas com a mesma ideia, né? Outro tipo de molécula com a mesma ideia e que confere que tem um tipo de atividade similar. O senhor já obteve algum tipo de resultado? Quais foram eles? O que a gente teve até agora? A gente prospectou 6 moléculas exclusivas para esse trabalho e a gente testou mais algumas que a gente tinha nos nossos bancos internos aqui, né? Então, dessas 12 moléculas, a gente viu que, primeiro, é bastante complicado achar parceiros para fazer os testes efetivamente, né? E a gente conseguiu como parceria, então, o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, que é onde foram feitos os ensaios, né? A gente testou, então, essas moléculas, primeiro num ensaio amplo, né, em que várias das moléculas foram efetivas, mas a gente teve alguma citotoxicidade em boa parte dessas moléculas. Então, o maior efeito que foi obtido foi realmente capacidade de inibição, porém às custas de alguma toxicidade celular. Somente uma das moléculas que a gente testou que teve um resultado mais interessante que vale a pena, a gente vai continuar trabalhando com ela. Nada disso foi publicado ainda, mas ela teve a capacidade de inibição de 50% da carga viral em 1 micromol por litro, que é uma concentração bastante baixa, né? E ela não teve uma concentração onde a citotoxicidade foi expressa, até 50%, basicamente o que você mensura é qual é a concentração necessária para que 50% das células se tornem inviáveis, né? Então, dentro da faixa testada, não se chegou a essa concentração tóxica de 50% para essa molécula específica. Então, a gente tem uma molécula que a gente poderia dizer que é um lead, que ela é interessante para a gente como uma molécula para a gente continuar os estudos. A gente ainda não tem intenção de publicar isso agora, porque o que a gente vai fazer nesse momento seguinte é avaliar algumas outras características dessa molécula, por exemplo, se ela é capaz de interagir com a espícula viral, né, a proteína spike. A gente vai fazer alguns ensaios de interação com a proteína spike e prevenir a inflamação mediada pela proteína spike. Então, a gente vai fazer novos estudos ainda antes de fazer a publicação dessa estrutura que teve esse resultado. Então, eu diria que esse resultado foi o nosso resultado mais promissor. Ele prova que a abordagem que está sendo feita, né, a abordagem que está sendo tomada, ela faz sentido, né? Porém, ela indica também que a gente tem um longo caminho. Para você ter ideia, eu tenho 1.800 possibilidades de moléculas que foram prospectadas a partir do proteoma humano, em torno de 1.800. E a gente testou efetivamente 12, né? Então, eu estou falando de um potencial muito grande ainda de moléculas que não foram avaliadas, né? Elas têm capacidade ou potencial para fazer essa ação e que não foram avaliadas porque a gente não tem uma estrutura de síntese que consiga abarcar uma diversidade tão grande de moléculas. Ou seja, o potencial é muito grande. A gente tem potencial para outras e que provavelmente seriam mais seletivas e mais capazes de fazer esse trabalho que a gente está querendo do que a gente prospectou. Porém, a gente está sempre limitado à nossa infraestrutura laboratorial. A gente não tem condições de produzir tudo. Uma pessoa infectada com uma carga mínima, haveria possibilidade dessa molécula não deixar esse vírus prosperar dentro do organismo dela? O que a gente testou foi inibição do processo infeccioso. O processo infeccioso ele é relevante no pulmão, no epitélio pulmonar. Então, é quando você tem uma alta carga viral nas vias aéreas superiores, né? E você tem também aqui você ainda não tem uma disseminação do coronavírus ao longo do corpo, né? Você ainda tem ele restrito ao seu trato respiratório superior, onde você vai ter agora os primeiros ciclos virais e depois você vai ter o processo se alastrando pelo corpo. A ideia desse tipo de molécula é que você consiga inibir o processo infeccioso, as primeiras etapas do processo infeccioso a partir da indução da morte viral. Então, ao invés da partícula viral fazer todo aquele processo de ser internalizada, e aí, a partir da internalização, conseguir produzir cópias dela mesma, e aí você conseguir essas células sofrerem eventualmente uma lise, liberação do vírus, etc., você vai ter a inibição do primeiro processo pela desestabilização da partícula viral.
Então, você tem lá todo aquele processo de internalização. Se você desestabilizar a partícula viral a partir da ruptura desse envelope lipídico que tem aqui, você mata o vírus. Então, a ideia é uma atividade virucida, que a gente chama uma atividade direta, uma atividade virucida, a partir da desestabilização do envelope viral. É muito difícil você fazer um paralelo com o quadro clínico da pessoa, né? O que a gente tem testado, o que se demonstra, né, é que existem alguns tipos de inibidores dessa mesma natureza, né, dessa mesma classe, que são peptídeos, que eles conseguem sim inibir o processo, né? Se você administrar intranasalmente, você consegue inibir o processo infeccioso. Então, existem alguns resultados em vivo para outras moléculas. Para esse tipo, é muito difícil de eu te falar um quadro, ou seja, a gente está num estágio muito inicial. O que, para mim, é mais interessante de todo esse processo é a ideia de que você pode usar, então, moléculas ou proteínas humanas como fonte de novos fármacos para tratamento de infecções virais como o coronavírus. Eu vejo isso como o recado mais... Agora, partir da inibição em cultura celular para um quadro, para uma aplicação direta, é muito difícil ainda. Eu acho que é uma realidade muito distante. Eu tenho muita dificuldade em projetar isso. A ideia, claro, é se a gente conseguir avançar, a gente chegar lá. Mas sempre tendo isso em mente, né, que talvez daqui a 5 anos a gente não esteja mais falando sobre SARS-CoV-2, talvez a gente esteja falando sobre um outro vírus. A ideia é que seja uma espécie de uma molécula que consiga fazer uma primeira linha de combate, né? Pensa no seguinte, assim como se pensou na cloroquina como uma primeira droga de combate, que in vitro funciona, em vivo demonstrou-se não funcionar, né, que são esses fármacos que são que fazem um processo de reposicionamento, né, de fármaco. A ideia desse tipo de molécula é ter uma espécie de um repositório de moléculas que serviria como um primeiro combate, até você começar a desenvolver ou drogas mais específicas ou mesmo vacinas, que foi o caso que se mostrou efetivo realmente para SARS-CoV-2. Né? Então, uma primeira linha de combate, é aí que eu consigo ver esse tipo de molécula. Né? Não vai ser muito efetivo, não vai ser muito eficaz, mas para uma primeira, no momento que surge um vírus emergente, você tem um primeiro combate, uma maneira de não de você conseguir inibir esse processo infeccioso até você ganhar tempo de desenvolver fármacos específicos. É assim que eu vejo esse tipo de pesquisa. A pesquisa tem uma parceria com a Finatec. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa parceria para a pesquisa. Nós, pesquisadores, a gente é banda de um homem só. Né? A gente gerencia tantos aspectos relativos à pesquisa, que é um processo extremamente complicado. Só para assim, enumerar alguns, né? Você tem que ser capaz de escrever os projetos, captar o recurso, gerenciar as pessoas, gerenciar o gasto dos recursos e, ao final, prestar contas e saber ainda escrever os reports, né, escrever os artigos pertinentes ou patentes pertinentes. Então, a gente acostuma fazer uma série de coisas que fogem ao nosso conhecimento e que, às vezes, são muito difíceis para a gente fazer. Então, sempre que me perguntam isso, né, a Finatec, nesse projeto específico, não é um projeto muito grande, mas nesse projeto específico, o serviço que ela faz, para mim, é de grande valia, porque é um serviço de gerenciamento de recursos que eu não preciso fazer, e eu não tenho especialidade para isso. É bastante complicado para os pesquisadores ter que lidar com esse tipo de coisa, porque a gente está assim, o que o pesquisador quer é ficar do laboratório para dentro, da porta do laboratório para dentro, né? Então, assim, o que eu vejo é que é um serviço de grande valia justamente por isso, porque complementa as nossas faculdades. A gente permite com que a gente foque mais no que a gente é melhor qualificado para fazer, que é trabalhar dentro de um laboratório. Né? Então, é de grande valia. Finatec, da boa ideia ao grande impacto.